Olá, sou Magdala de Montserrat, sou narradora oficial do canal Atípico Cotidiano. Hoje estaremos falando sobre as piores epidemias ou pandemias da história. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta ou compartilhe os nossos vídeos, para continuar recebendo os nossos conteúdos. Após a nossa vinheta, vamos para o vídeo de hoje. As piores epidemias ou pandemias da história. Grandes pragas e doenças sempre marcaram a história da humanidade. Durante o desenrolar da história humana, várias sociedades foram colocadas em estado de pânico e estresse, causados principalmente pelo surgimento de alguma doença desconhecida ou conhecida, porém incurável. Desde o gênesis da história humana, várias doenças surgiram, matando milhares de pessoas. O estudo das doenças, que ocorreram ao longo do tempo, também faz parte da nossa história, e neste vídeo você verá alguns exemplos de grandes epidemias e pandemias, que devastaram diversas regiões do nosso planeta. A Praga de Atenas. Atenas, capital da Grécia, foi uma das grandes cidades da antiguidade, o berço da civilização e da democracia, além do local de nascimento de muitos filósofos. No verão de 430 a.C., ela tremia com o surgimento de uma doença misteriosa e desconhecida. A doença se espalhou por todo o país, e devido ao surto, ficou conhecida como a Praga de Atenas. A Praga de Atenas começou quando a cidade lutava na Guerra do Peloponeso, e se chocou com Esparta pela supremacia na Grécia. Especialistas no assunto acreditam que grandes movimentos populacionais e o acúmulo de conflitos contribuíram para a chegada e disseminação da epidemia. A doença apareceu pela primeira vez na zona portuária de Atenas, depois se espalhou para outras partes da cidade. Estudos recentes, usando ossos encontrados em valas comuns, sugerem que a Praga de Atenas foi provavelmente a febre tifoide, que pode ter sido responsável pela morte de até 35% da população local. A peste antonina. A partir de 165 d.C., uma epidemia de varíola eclodiu na cidade de Roma, causando a morte de milhares de vidas na capital do Império Romano. A cidade de Roma sofreu com a peste antonina, que matou cerca de 5 milhões de pessoas em todo o Império Romano. A praga começou afetando o exército romano estacionado no Império Pártia, uma região da Mesopotâmia. Esse exército foi estabelecido lá durante uma longa história de guerra entre os romanos e os partos. A maioria dos pesquisadores a classificou como uma pandemia, porque a praga antonina estava disseminada em vários continentes. Durante o último período da peste, a cidade registrou 2.000 mortes por dia. Todos os sintomas e explicações da peste antonina eram compatíveis com a varíola. O impacto da peste antonina no Império Romano foi severo, com 5 milhões de mortes. A peste negra. Dentre as epidemias e pandemias que ocorreram durante a Idade Média, a peste negra é uma das mais conhecidas. Essa pandemia ocorreu durante uma epidemia que durou de 1347 até 1353, causando a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas. A peste negra foi uma epidemia que também ficou conhecida por peste bubônica. Teve início na Ásia Central e se espalhou pela Europa e África. Acredita-se que a doença tenha sido introduzida na Europa por navegadores e mercadores genoveses que fugiam da Crimeia. Isso porque a cidade de Cafa, uma colônia de Gênova, estava em guerra. Os arredores de Cafa eram atacados por pessoas infectadas com a peste. Quando a peste se espalhou para Cafa, os genoveses fugiram e a levaram a lugares como Constantinopla, Marsella e Gênova. Como resultado dessas epidemias, toda a Europa foi infectada com a peste bubônica. A peste negra foi uma doença causada por bactérias encontradas em camundongos. A doença era transmitida ao homem pelas pulgas presentes nesses animais. Devido ao grande número de mortos, as cidades foram esvaziadas, e alguns governos locais desapareceram. O termo bubônica vem de uma erupção cutânea, que aparecia no corpo das pessoas infectadas. Acredita-se que a peste negra tenha matado aproximadamente 50 milhões de pessoas, ou seja, 2/3 da população europeia daquela época. A gripe espanhola.
A gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história, matando 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. A gripe espanhola foi uma pandemia causada por uma mutação no vírus influenza, que ocorreu no início do século XX. Os historiadores não sabem a localização exata do surgimento da doença, mas as principais teorias afirmam que ela ocorreu na China ou nos Estados Unidos. No entanto, sabe-se que o primeiro caso foi registrado nos Estados Unidos. A primeira pessoa infectada com a gripe espanhola foi um soldado que trabalhava em uma instalação militar no Kansas. A epidemia de gripe espanhola está associada à Primeira Guerra Mundial. O conflito facilitou a propagação do vírus em todo o mundo, pois muitos soldados circularam por muitos lugares do globo e acabaram espalhando a doença. A gripe espanhola se espalhou pela Europa e atingiu o fronte de guerra, mas os países envolvidos no conflito esconderam seus efeitos para não afetar o psicológico dos seus guerreiros. O nome gripe espanhola foi dado porque a imprensa na Espanha era livre e esse foi o primeiro país a denunciá-la. Desta forma, o mundo ficou sabendo da existência da doença através da mídia espanhola. A epidemia de gripe espanhola atingiu o Brasil em setembro de 1918 e afetou todas as regiões do nosso país. As duas cidades brasileiras mais atingidas foram São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores cidades do país. Na época, as autoridades tomaram medidas para prevenir e combater a propagação da doença com base no isolamento social. Aqui no Brasil, o número de mortos confirmados pela gripe espanhola foi de 35 mil. Já nos Estados Unidos, a doença matou cerca de 67 mil pessoas. No total, pelo menos 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, sendo que 20 milhões foram na Índia. A AIDS. A AIDS é considerada uma pandemia, e cerca de 30 milhões de pessoas morreram em todo o planeta desde a sua descoberta. No início dos anos 80 do século XX, o número de pessoas que morriam de uma doença rara começou a aumentar drasticamente nos Estados Unidos. Além disso, mortes por pneumonia entre homens considerados saudáveis aumentaram significativamente. O acompanhamento médico desses casos mostrou que os sistemas imunológicos desses pacientes haviam entrado em colapso. O motivo era desconhecido, e o número de casos aumentava muito com o passar do tempo. Em 1982, a doença passou a ser classificada como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou AIDS. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana. Pouco tempo depois, descobriu-se que a doença era causada principalmente pela troca de fluidos corporais, como sangue e sêmen. Portanto, a AIDS passou a ser conhecida por ser uma doença que poderia ser transmitida através do sexo, do compartilhamento de agulhas e transfusões de sangue, além de ser transmitida durante a gravidez, ou seja, de mãe para filho. Não demorou muito para que a AIDS passasse a ser considerada uma pandemia, porque estava disseminada não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Só na década de 80, cerca de 160 mil casos foram confirmados só nos Estados Unidos. Sendo que em 1995, cerca de 50 mil pessoas morreram de complicações causadas pela doença naquele país. Até o final do ano 2018, quase 75 milhões de pessoas se infectaram com a AIDS em todo o mundo, e cerca de 32 milhões de pessoas em todo o planeta morreram da doença. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi registrado em São Paulo em 1982 e, desde então, 900 mil brasileiros foram infectados. A AIDS apareceu pela primeira vez na África e acredita-se que tenha se espalhado pelo mundo a partir dos anos 70. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado por nos assistir e até o próximo.